Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11 horas e 10 minutos vamos com muitas informações para todos os nossos telespectadores em todo o nosso litoral catarinense, especialmente para vocês, moradores aqui da cidade de Balneário Camboriú e também de Camboriú, a nossa cidade-mãe aqui ao lado, a cidade maravilhosa que escolhemos para morar. Vamos juntos, então, com muita força positiva nesta segunda-feira, hoje, dia 23 de fevereiro de 2026. Estamos vivendo o nosso verão brasileiro e para vocês que nos assistem aqui na nossa região, você já sabe, canal 11.1 da TV aberta. Para vocês de Tijucas, Palhoça, São José e também a nossa capital do estado, Florianópolis, vocês nos assistem há 22 anos através do canal 14.1 também da TV aberta. Ah, Adilson, mas eu posso assistir pelos aparelhos celular? É claro que você pode. Você pode baixar o aplicativo da TVC Panorama. Panorama é rápido, fácil, leve e você assiste toda a nossa programação, não só o A Hora do Povo com Adilson Cardoso, mas também o nosso Muito Mais com Fábio Ismânia e depois Saul Carvalho comanda as notícias locais, estaduais e nacionais no nosso TVC News. Vamos juntos começar muito bem a nossa segunda-feira? Vamos aqui mostrar um pouquinho, né, na nossa vitrine panorâmica, nossa Dubai brasileira, como é conhecida, Balneário Camboriú. Lá ao fundo do nosso Atlântico, aqui os edifícios lindos demais. E aqui no alto do Cristo Luz, é claro, ventando um pouquinho e o sol já saiu, hein, gente? Vamos começar muito bem a semana com sol em todo o nosso litoral catarinense. Como é que você passou o seu final de semana? Tudo certo? Tudo bem? Vamos juntos, com muita energia positiva, com Elson Prado, cabeleireiro, o nosso cabeleireiro. Se você quer ficar, você mulher vaidosa, que gosta de ficar com o cabelo sempre alinhado, você tem que ir até o salão do Elson Prado, cabeleireiro, que fica ali na rua Monte Sotara, número 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. O Elson é especialista em alongamento, mega hair, tinturas e ele também é cabeleireiro unissex. Então, para você, o homem também que quer cortar, fazer a sua barba, ficar sempre alinhado, as mulheres ficar com o cabelo lindo, tem que ir no Elson Prado ou agendar horário, 47-9952-0260, 9952-0260. Elson Prado Cabeleireiro, obrigado aí pela parceria de sempre. Vamos juntos, gente. Então, já dá para abrir a tela hoje. Como todas as segunda-feiras, nós sempre recebemos o doutor que é conhecidíssimo já na telinha da TVC Panorama, né, doutor Felipe Becker, e hoje nós vamos falar sobre direito de família nesta segunda-feira. Portanto, participe com a gente. Doutor, muito obrigado por vir na segunda-feira, abrindo sempre o programa comigo e a semana também. E é claro, né, vamos trazer muitas informações para os nossos telespectadores, né? Bom dia, Adilson. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar podendo começar a semana aqui trazendo mais informações e também com essa vista maravilhosa que começaram a nossa semana. Com certeza, sempre é muito bom, doutor. E você vai ver ali, ainda hoje, no terceiro bloco do programa Hora do Povo, um trio, é isso mesmo. Um trio foi preso pela Polícia Militar com cocaína, haxixe, no centro de Balneário Camboriú. E também uma briga, também aqui em Balneário Camboriú, uma briga entre irmãos, terminou aí com escoriações, ferimentos e também todos foram parar na delegacia de polícia. E pasmem, gente, a areia da Praia Central de Balneário Camboriú estava servindo de esconderijo, é isso mesmo, de esconderijo de drogas dos usuários e também dos traficantes que ali estão atuando. Eu digo estão porque ainda estão atuando e muito na areia da Praia Central ali de Balneário Camboriú, não só na faixa de areia, mas também em vários locais ali que a gente tem informação. Mas a polícia acabou aí, né, detendo alguns e levando para a delegacia de polícia também. Direito de família, hoje, doutor Felipe Becker, você pode participar, 3360-1101, 3360-1101, é o WhatsApp da nossa produção, que está sempre atenta ali para enviar, né, as perguntas, né, de vocês, nossos telespectadores, e é claro que vamos ter o maior prazer de citar o nome também de quem está nos assistindo, ou pela TV aberta, canal 11.1, ou também pelo Instagram, ou pelo aplicativo. É só mandar aqui que a gente vai citar o seu nome com certeza. Doutor, já tem perguntas, inclusive. Bom dia, doutor. Me chamo Cláudia. Meu ex-marido, doutor, parou de pagar a pensão da nossa filha de 2 meses. O que eu posso fazer, doutor, para ele continuar pagando, doutor? O primeiro ponto a ser levantado, né, se já existe uma pré-fixação dessa pensão alimentícia.
A partir do momento que existe a extinção do vínculo matrimonial, né, ou dessa convivência, ou até mesmo quando não existiu, mas acabou resultando numa gravidez, né, essa relação amorosa, é importante já iniciar os procedimentos judiciais para fixação de pensão alimentícia. Inclusive, há a possibilidade até mesmo antes da criança nascer, né, que é os alimentos gravídicos, que é outro ponto também bem importante que muitas pessoas, muitas mulheres acabam não tendo essa informação prévia. Mas quando você já tem a criança, né, vai se entrar com o pedido de pensão alimentícia, e no momento que houver esse atraso, a partir do ponto de que existe uma fixação, aí sim você pode estar cobrando. Então, doutor, hoje eu não tenho nada fixado, mas meu ex-companheiro estava pagando R$1.000 por mês. Tá, mas se não tem fixado, ele não está em atraso em nada, porque não existe um título executivo que te garantia dessa pensão alimentícia. A partir do momento que o juiz decreta, mesmo que liminarmente, né, antes de ter uma sentença, aí sim, cada vez que ele fica inadimplente, cada vez que ele deixa de pagar uma pensão, ele está em atraso. E a partir do primeiro mês em atraso, você já pode estar pedindo a prisão dele, tá? Onde você consegue cobrar até os últimos 3 meses em atraso, ou então pelo rito da expropriação, que é quando você penhora os bens, né? Contas bancárias, veículos, motocicletas, cotas empresariais, até mesmo diretamente no salário desse genitor que está inadimplente. Esse é o rito da expropriação. Então, vai também do seu advogado, né, que você procurar, que você tenha confiança, estar verificando qual o melhor sentido, né, para seguir esse seu caminho de cobrança. Muito bem explicado, doutor. Tem mais perguntas aqui com a participação do telespectador na tela do programa Hora do Povo. Vamos ver quem está com a gente na manhã desta segunda-feira. João Vitor, obrigado. Bom dia, doutor. Sou pai de um menino de 10 anos e minha ex não deixa eu vê-lo, mesmo com a decisão do juiz. O que eu posso fazer para forçar, doutor, e realizar aí esse direito meu, né? Bom dia, João. Primeiro que existe também essa questão da gente diferenciar, né, tanto a pensão quanto visitas, como guarda, tudo que são direitos e obrigações de cada genitor. No seu caso, né, independente, né, é importante destacar isso, que às vezes muitas pessoas acabam confundindo, né, o direito de estar resguardado ou não. Mesmo que você esteja inadimplente com a pensão alimentícia, você pode sim estar visitando o seu filho. Nada vai impedir que você tenha esse acesso, a não ser que o juiz defina que nesse momento as visitas estão suspensas, e aí somente em casos de extrema gravidade, né, quando a criança pode estar sendo colocada a risco, né, a sua integridade física, a integridade psicológica da criança. Então, nesses casos, o juiz vai decretar que você não tem acesso ao seu filho. A sua esposa, sua ex-companheira, né, decidindo que você não vai vê-lo mais, só por isso ela não tem esse direito, tá? Então, nesse caso, você pode ajuizar, assim como ela pode ajuizar uma cobrança de pensão, você pode estar ajuizando um cumprimento de sentença para que force ela a estar deixando você ver a sua criança, né? Seja da forma que está pré-determinada judicialmente. Então, você tinha de 15 em 15 dias o acesso ao seu filho. Isso é o que está na decisão. E isso é que tem que ser cumprido. Às vezes a gente vê muitos casos, né, que o casal ele acaba afrouxando a decisão. Então, você poderia pegar uma semana sim, uma semana não, mas por comum acordo de vocês, você está pegando todo final de semana. Se ela quiser vir impedir que isso continue ocorrendo, ela pode, porque hoje existe uma determinação que você poderia pegar a criança de 15 em 15 dias. Então, nesses casos, a decisão ela tem que ser mantida. Claro que se faz bem para a criança, nada impede que vocês aumentem, né, essa possibilidade de visita. Mas é muito importante também ficar bem claro que tudo que extrapola a decisão não necessariamente é uma obrigação. Muito bem, doutor Felipe. Doutor, tem uma pergunta aqui que enviaram no PV do Adisca 12, você pode também enviar no 47984-248870. A Ana, ali do bairro Tabuleiro, está dizendo assim: doutor, eu tenho uma dúvida, questão aí em relação à guarda compartilhada. Quer dizer que eu tenho que deixar o meu filho também com o pai, sempre que ele quiser?
A guarda compartilhada, na verdade, né, ela se faz em relação às obrigações, ao poder de decisão da criança, tá? Então, a guarda compartilhada, ela quer dizer que tanto você quanto o seu ex-companheiro, quanto o genitor da criança, vai ter o poder de decidir onde a criança vai estudar, quais os tratamentos que ela vai fazer, quais atividades, quais as responsabilidades que ela vai ter no dia a dia. Então, isso é a guarda compartilhada. O direito de visita é outra coisa, tá? Então, se ele quer pegar sem ser a determinação judicial, você pode estar exigindo que ele cumpra aquilo. Assim como a pergunta, né, do telespectador João. A gente tem que se basear pela decisão judicial, pelo que ficou firmado mediante uma sentença, tá? Mediante uma decisão proferida por um juiz competente. Então, quando ele traz essas definições, é isso que deve ser cumprido. Tudo que vier a mais está de livre e espontânea vontade de vocês. Então, não necessariamente é um direito garantido. Claro que, se vocês quiserem aumentar essa definição, busquem novamente o juiz para estar, olha, aumentou a nossa harmonia como casal, como genitores aqui da criança, e a gente queria que ficasse de forma livre, mas respeitadas as responsabilidades da criança. Pode sim, eventualmente, casos que o juiz vai autorizar, inclusive com a anuência do Ministério Público, mas para que isso ocorra, sempre tem que passar pela decisão de um juiz competente, pela manifestação do Ministério Público, em virtude de que deve ser prezado pelo bem-estar da criança sempre, né? Então, cabe aí verificar qual que é a situação de vocês, para daí, se for o caso, deixar que ele veja da forma correta ou diminuir e manter da forma que ficou decidido judicialmente. Perfeito, doutor. Vamos lá, participação do nosso telespectador. Sempre que você quiser, pode enviar as suas questões, suas perguntas, que o doutor vai ampliar para você. Vamos aqui, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Meu nome é Eduarda, tenho união estável, doutor, há 7 anos e quero me separar. Preciso pedir o divórcio, doutor? Primeiro que a gente tem que diferenciar duas coisas, né? Quando existe uma união estável, ela vai ocorrer a dissolução. Tá? O divórcio, ele é uma natureza jurídica decorrente do matrimônio, decorrente do casamento. No seu caso, como é uma união estável, se vocês não tinham nada no papel, se vocês não tinham uma escritura pública definindo quando que começou, qual que era o regime de bens que vocês manteriam, né, nesse período de união, presume-se que ela já ocorria. E aí, para estar realizando tanto esse reconhecimento quanto a extinção, quanto essa dissolução, você vai ter que entrar judicialmente. E lá no processo desse reconhecimento, você vai trazer qual que é a data que vocês iniciaram nessa união estável, que é uma união pública, duradoura, com intenção de constituir família, mesmo que não tenha dado certo, mas era esse o propósito, mantinha, né, uma situação econômica de forma mútua, trazer essas informações, o juiz vai reconhecer, vai ouvir a outra parte também. E se já não existia esse regime de comunhão ali, de como ficou bens, presume-se que é o parcial. O que é o parcial? Os bens que foram adquiridos onerosamente na constância dessa união vai se comunicar, tanto os bens quanto as dívidas, exceto alguns ali derivados que daí teria que se adentrar melhor, né, para te trazer essa informação. Mas quando você traz essa informação para o juiz, ele já vai conseguir, né, fazer a divisão desse patrimônio e também das dívidas de forma igualitária, da forma que deve ser. Mas para que isso ocorra, né, se você não tinha essa escritura pública previamente firmada entre vocês, somente com uma decisão judicial. Muito bem, 10 horas e 45 minutos. Para você que está chegando agora, hoje, Dr. Felipe Becker, aqui ao vivo, falando sobre direito de família. Lembrando que amanhã, terça-feira, nós teremos aqui o Tenente Coronel Vicente, aqui do 12º Batalhão de Polícia Militar. Vamos falar sobre segurança pública, vamos falar sobre o efetivo que está atuando na cidade de Balneário Camboriú e também na região, visto que ele é comandante também, não só aqui, mas também da região, de algumas cidades da região, mas também do efetivo que está atuando, né, nessa temporada aqui em Balneário Camboriú. E também os números, né? Os números aí até o momento sobre segurança pública. Vamos com a participação do telespectador aqui no programa Hora do Povo.
Povo, trazendo o Carlos Eduardo. Bom dia, doutor. Minha ex entrou com um pedido de pensão, mas estou desempregado, doutora. Vou ser obrigado a pagar mesmo assim, doutor? Bom, primeiro, Carlos, que a gente tem que verificar se a tua questão está se relacionando a um filho entre vocês ou uma pensão para ela, né? Existe também o direito da mulher requerer uma pensão alimentícia quando ela se comprometeu, né, no período dessa união, dessa convivência de vocês, a estar cuidando do lar, zelando pelas responsabilidades da casa. Então, existe essa possibilidade aí que tem que ser analisada de cada caso. Mas eu acredito que o seu caso, né, seja a relação de uma criança. Então, é importante destacar, Carlos, que independente de você estar empregado ou não, o seu filho ele tem necessidades básicas, ele tem a necessidade de subsistência. Então, você vai ser, sim, compelido a pagar uma pensão alimentícia. É claro que o juiz vai levar em consideração a sua capacidade financeira, mas também vai levar em consideração as necessidades da criança. Então, se hoje a sua antiga companheira, sua ex, ela não tem tantas condições econômicas e o seu filho exige mais custos, né? Exige mais capacidade financeira, você vai ter que suprir também, porque a pensão alimentícia ela tem que ser rateada, né, em 50% para cada um, a subsistência da criança, né? Então, se hoje o seu filho gasta R$1.000 mensal, né, de custos, na prática a gente vê que 500 teria que ser da mãe e 500 teria que ser do pai. Claro que aí cabe ressaltar a capacidade financeira de cada um, tem que ser analisado com uma forma mais particular, tá? Mas o fato de você estar desempregado por si só não te exonera de estar pagando pensão alimentícia e você vai ser sim compelido, inclusive podendo, né, sofrer medidas judiciais aí para estar sendo forçado a pagamento. Muito bem, agora 10 horas e 49 minutos. Vamos rapidinho ao nosso primeiro intervalo comercial. Como é que você está? Está nos assistindo aí na sala da sua casa, aí na loja, no comércio, enfim, na indústria, onde quer que você esteja, pode ter certeza que você está em ótima companhia. Programa Hora do Povo e vamos juntos até às 11 horas e 10 minutos. Já voltamos, um instante só. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo nesta segunda-feira para começar bem a nossa semana. Obrigado pela sua audiência, aonde está nos acompanhando em qualquer parte aqui do nosso litoral catarinense. Hoje o doutor Felipe Becker, ao vivo com a gente, falando sobre direito de família. Vamos aqui, tem mais perguntas. Bom dia, doutor, me chamo Renata. O meu ex, doutor, vive dizendo para os nossos filhos, né, que eu não presto, fica denegrindo a minha imagem. O que eu posso fazer, doutor, para que ele pare com isso? O caso ele é bem preocupante, né, em virtude de que acaba influenciando psicologicamente na tua relação com a criança e para isso existe no nosso ordenamento jurídico a ação de alienação parental. Tá? Isso é bem drástico, é uma situação que deve ser sim levada ao conhecimento do juiz e nesses casos você vai trazer informação que seu ex-companheiro está denegrindo sua imagem, trazendo informações inverídicas, às vezes falando que você não presta, que você tem uma conduta totalmente diversa com o que você realiza. E isso por si só já caracteriza a alienação parental, né, que é influenciar psicologicamente a criança, diminuindo, né, o outro genitor ou a genitora. No seu caso, né, você, a genitora. Então, eu já te recomendo a juntar o que tiver de provas, né, juntar essas informações, pegar declarações, até mesmo às vezes da criança, tentar conversar com ela e gravar ali sem ela perceber, para ver o que está sendo dito, né, para que você possa fundamentar esse pedido. Claro que com mais informações, não somente com a palavra da criança, porque essa criança pode também ser passada por um psicólogo, que é muito interessante, e o juiz provavelmente pedirá para estar ocorrendo, né, dentro do processo, por uma psicóloga indicada por o juízo. Então, você vai sim conseguir que isso pare. E aí, né, nessa meio de decisão ali dessa alienação parental, ele inclusive pode perder o direito de visita, ele pode perder o direito à guarda, eventualmente, né, sendo compartilhada ou sendo alternada. Então, são casos que vão levar a uma consequência.
O conselho tutelar também pode ser acionado, né, nesses casos em que você vê que está prejudicando em muito a sua relação com a criança, até mesmo dificultando, né, dentro de casa o que está ocorrendo. Então, cabe aí uma atenção sua agora para estar tentando interromper essa situação o quanto antes. Então, te aconselho ou a buscar um advogado de sua confiança, ou até mesmo o conselho tutelar, ou um advogado do Estado, para que você consiga, né, compelir aí o seu ex-companheiro a estar cessando esse tipo de conduta. Doutor, tem mais uma participação. Vamos lá, a participação do telespectador. Prioridade aqui no programa Hora do Povo, na tela, para você acompanhar com a gente. Amanda, Rafaela, nós temos a Amanda aqui, né? A queridinha Amanda aqui no nosso departamento técnico, e também agora tem a Amanda Rafaela. Legal, obrigado pela companhia. Bom dia, doutor. Tenho uma medida protetiva contra meu ex, mas temos um filho. Ele quer continuar pagando, ou melhor, pegando a criança. Está certo isso, doutor? Bom dia, Amanda. Está certo isso, tá? A medida protetiva ela só vai resguardar a criança também quando a criança esteja envolvida na medida protetiva, né? Então, os beneficiários dessa medida protetiva devem ser não tão somente você, mas também a criança. O que é muito complicado, tá? Geralmente o juiz ele deixa para que seja decidido isso numa ação específica, num procedimento próprio. O que tem que ser observado é que, mesmo existindo essa medida protetiva, né, quando não coloca a criança em risco, o pai vai ter sim o direito de estar realizando as visitas, desde que intermediada por um terceiro. Então, hoje ele tem uma medida protetiva que proíbe a aproximação dele a você, por exemplo, a 200 metros de sua residência, de ficar em qualquer proximidade sua, de ter contato, até mesmo por WhatsApp. Então, todo esse contato para entrega da criança e a devolução da criança, né, posterior à visita, tem que ser feito por um terceiro. E claro que tem que ser feito por um terceiro de confiança mútua, de que vocês dois tenham, né, o conhecimento, conheçam essa pessoa, confiem que ela vai levar a criança até o genitor. A gente tem casos, inclusive no escritório, em que o pai acaba indo buscar o filho e tem que esperar a distância correta da residência, enquanto que a avó vai lá e pega na casa da mãe. E para que isso ocorra, né, para que isso esteja cumprindo, né, o decreto da medida protetiva. Então, é importante que você mantenha assim, esse vínculo, e se for o caso de você querer que seja, que o seu filho tenha sido beneficiado também por essa medida protetiva, você tem que demonstrar que o seu ex-companheiro também coloca em risco a vida da criança. Então, para que isso ocorra, você vai ter que provar isso. Aí é um pouquinho complicado, mas se você tem esses meios, cabe também um pouco de você ir buscar isso e talvez tenha êxito. Direito de Família ao vivo nesta segunda-feira. Vamos aqui, tem mais perguntas. Bom dia, doutor. Doutor Felipe, sou casado em comunhão universal de bens e vou receber uma herança agora. Isso vai ser dividido se separarmos, doutor? No regime de comunhão universal de bens, né, tudo que vocês possuem vai ser sim comunicado, tá? Mesmo antes de vocês realizarem esse matrimônio. O que é importante destacar no seu caso, né, que é uma herança. A herança ela vai sim entrar, né, na comunhão, ali na eventual partilha que vocês venham a ter em eventual dissolução do matrimônio, né? Mas se para que ocorra essa herança, no caso uma doação, por exemplo, né, existia a cláusula de incomunicabilidade, aí sim esse bem não vai entrar nesses bens que vocês teriam a partilhar. Mas se não for o caso, vai sim, ele vai ter o direito também, apesar de ser, né, uma herança, uma doação ali que tenha vindo dos seus pais ou de alguém que você tenha recebido. Doutor, nós temos aqui uma participação que enviaram no PV do Adilson Cardoso. Você pode enviar também, 479-8424-8870. Doutor, moro em Camboriú, moro no bairro Nova Esperança e preciso saber como é que funciona. Eles são em 3 irmãos, doutor, e a mãe ainda está viva. A questão do inventário e também da repartição de bens, doutor, como é que fica essa situação? Na verdade, como a sua mãe ainda está viva, não existe herança, né? Não existe inventário a ser feito. Só vai existir
herança, a busca da herança, né, o espólio, né, do inventariante a partir do momento do falecimento. Então, no seu caso, não existe esse direito ainda. O que pode estar ocorrendo, né, que eu acredito que você tenha pretendido mencionar, é que às vezes alguém está usufruindo dos bens da sua mãe e vocês não têm esse acesso. Aí você pode estar entrando eventualmente com procedimento judicial para que ele preste contas disso, mas é importante ressaltar que o patrimônio é da sua mãe, tá? Você não tem o direito em nada daquilo ali ainda, a não ser que você comprove que a sua mãe hoje ela não possui mais a capacidade plena, né? Ela tem algum tipo de confusão mental, de algum tipo de doença que impossibilite ela dos atos, né, de praticar os atos do exercício civil dela. Para isso, você vai ter também uma ação judicial para estar definindo. Se não é o caso, se ela é lúcida, se ela tem faculdades mentais plenas, você não tem o que discutir nesse momento. Eventualmente, né, quando ela vier a falecer, aí se discute inventário, não nesse momento. A questão, então, é explicada essa parte, doutor, mas um dos filhos pode vender, doutora, ou entrar em consenso, né, com a mãe para vender a sua parte, ou repartir? Como é que funciona, doutor? Não existe essa venda por parte do filho, Adilson. Somente quando a mãe está... Quando ela está... Me falhou a memória agora, mas ela não está mais com as capacidades plenas, então alguém representa ela, né? Se ela deu os poderes para esse filho representar, aí sim ele vai poder fazer isso. Claro que todo filho vai também ter a possibilidade de estar tentando impedir a venda ali, né, buscar mais informações do porquê está sendo realizado. É importante ressaltar também que não pode ocorrer a dilapidação do patrimônio, né, antes desse falecimento, mas se é vontade da sua mãe estar vendendo e ela autoriza esse filho a estar fazendo, é bem difícil, né, que seja comprovado que está ocorrendo algo ali de forma ilícita e que o juiz acaba impedindo isso. Se ela for consultada e ela falar que ela quer, ela vai ter sim o direito. Muito bem, explicado então a pergunta, né? Quem fez que foi a Roseli. Obrigado aí pela companhia e também por ter feito a pergunta aí no PV do Adilson Cardoso. Doutor, 11 horas e 1 minuto, vou agradecendo a sua vinda nessa segunda-feira para começar bem a nossa semana e aguardo o senhor na próxima semana, doutor, na próxima segunda-feira. Eu que agradeço, Adilson, boa semana para você, para todos o pessoal aqui da Panorama e obrigado também a todos os telespectadores. Vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e voltamos no terceiro e último bloco com as ocorrências policiais que movimentaram a nossa região nas últimas 24 horas, é claro, no final de semana aqui em toda a nossa região. Já voltamos a instante só. 11 horas e 3 minutos, só dá tempo nós ir para as ocorrências policiais. Você que está aguardando esse momento, né, de saber, né, o que aconteceu na nossa região aqui de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, enfim, nós temos, é claro, as notícias para esse sempre bloco, o terceiro bloco, para informar o que aconteceu da Polícia Militar, enfim, quem foi preso, enfim, os crimes que aconteceram na nossa região. Porque aqui em Balneário Camboriú, um trio, né, foi preso com cocaína e haxixe. Isso aconteceu no centro da cidade, viu, gente? Um trio de traficantes foram presos com crack, haxixe e cocaína no centro de Balneário Camboriú na noite de sexta-feira. De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe fazia rondas pela região, né, central quando se deparou com os homens já suspeitos, foram enquadrados e na abordagem foi encontrado tudo isso daí, viu, gente? Ó, dinheiro e espécie, né, que caracteriza, né, o tráfico de drogas, pedras de crack, maconha, haxixe e também de cocaína. Que bom que a nossa Polícia Militar, a Guarda Municipal, enfim, as forças de segurança trabalham unidas em prol de trazer segurança para a nossa população e tirar de circulação, né, o tráfico de drogas, essas drogas aí que acabam com as famílias, né, brasileiras. E uma briga entre irmãos terminou na polícia, na delegacia de polícia. É isso mesmo. Na tarde de sábado foi tenso, né, para dois irmãos em Balneário Camboriú, uma briga generalizada, segundo informações, quando a Guarda Municipal chegou no local, né,
encontrou os irmãos em vias de fato brigando. A explicação de um deles, né, é que o irmão vivia provocando, né, vivia brigando, provocando, inclusive, né, falando palavras de baixo calão, né, e acabaram aí se desentendendo nesse sábado e acabaram entrando em vias de fato, brigaram aí por volta das 15 horas e 30 minutos, ali na rua Bom Retiro, no bairro dos Municípios. A guarda interviu e acabou levando os dois para se explicar melhor um pouquinho, né? Frente a frente com o delegado de polícia, ali na delegacia de Balneário Camboriú. E olha, gente, falando ainda mais de drogas, pedras de crack, né, são encontradas na areia central de Balneário Camboriú. Pasmem, né, gente? Vivendo e aprendendo, né? A gente nunca vê tudo, porque, olha só, esse trio aí foi preso. Estavam traficando drogas, né, pedras de crack ali na praia central de Balneário Camboriú e usavam, quando as guarnições passavam, né, pelo local, pela Avenida Atlântica, eles ficavam de olho. Aparecendo a guarda municipal ou a polícia, eles escondiam as pedras de crack, as drogas, na areia, faziam buracos e escondiam. Mas estavam sendo monitorados pela guarda municipal, que acabou prendendo, né, um trio também ali na Praia Central e levando para a delegacia de polícia e tirando de circulação, né? E essa ocorrência foi às 18 horas e 30 minutos de sábado também ali. E quem atuou foi a guarda municipal com auxílio também da polícia militar. 11 horas e 8 minutos. Grande abraço, só estamos começando a nossa semana, hoje segunda-feira, né? E uma segunda-feira de tempo bom, de céu azul, muito lindo o início da nossa semana e que permaneça assim, segundo informações meteorológicas, é que hoje, pelo menos, e amanhã, o dia vai continuar assim, viu, gente? Então, aproveite bem, saia para passear, se divertir, você que pode, você que não está trabalhando, está curtindo a nossa cidade de Balneário Camboriú e região, aproveite, você turista, sejam bem-vindos à nossa Dubai brasileira. O Adilson volta amanhã, está chegando Fábio Ismânia e o muito mais depois Saúl Carvalho com o TVC News. Valeu, gente. Tchau, tchau.